tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Ucrânia, antes de uma nova ronda de negociações, a Ucrânia informou que iria reclamar um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas, mas Moscovo disse não descartar a hipótese de tentar tomar o controle de todas as principais cidades do país. Cabo Verde, Angola. O presidente angolano encontra-se desde ontem e até quarta-feira em Cabo Verde para uma visita oficial cujo programa abrange nomeadamente a assinatura de acordos de proteção de investimentos. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. Mindelo 100.7 FM. Abrimos com a atualidade internacional. Ucrânia, numa altura em que se entra praticamente na terceira semana da invasão russa na Ucrânia. Mal começou hoje a quarta ronda de conversações entre Kiev e Moscovo. Foi marcada uma pausa até amanhã. Antes mesmo deste novo encontro virtual, a Ucrânia informou que iria reclamar um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas, mas Moscou disse não descartar a hipótese de tentar tomar o controle de todas as principais cidades do país. Paralelamente, fontes da União Europeia indicam que os 27 decidiram sancionar novos oligarcas russos, nomeadamente Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea. Os 27 estão igualmente prestes a adotar novas sanções contra grupos petrolíferos russos, nomeadamente Rosneft, Transneft e Gazprom Neft, mas deverão continuar a comprar petróleo russo, contrariamente aos Estados Unidos, que na semana passada decidiram prescindir do petróleo e do gás russo. Entretanto, no terreno, de acordo com as autoridades locais, 2 pessoas morreram em bombardeamentos russos em Kiev, a capital. A Ucrânia tendo, por outro lado, acusado o exército russo de ter cortado a alimentação elétrica da central nuclear de Chernobyl. No leste do país, em Donetsk, zona controlada pelos pró-russos desde 2014, os separatistas referem que um bombardeamento ucraniano causou a morte de pelo menos 23 pessoas. No sul, autoridades locais anunciaram que pela primeira vez desde o cerco de Mariupol, cerca de 160 veículos puderam sair hoje da cidade por um corredor humanitário. Os habitantes de Mariupol estão sem água, sem alimentos e sem eletricidade, com temperaturas abaixo de zero há vários dias. Recorde-se, por outro lado, que 35 pessoas morreram e outras 134 foram feridas nos bombardeamentos russos contra a base militar da cidade de Yavoriv, perto da Polónia, país membro da NATO e da União Europeia. Este fim de semana, com a guerra ali perto, os portugueses na Polónia têm-se organizado para resgatar ucranianos que queiram ir para Portugal. Pedro Vilas, um dos principais organizadores desta rede, diz que todos têm contribuído para este esforço e que os ucranianos chegam à Polónia em estado de choque. Em cada pedido eu explico, eu conto a história das pessoas e isso surpreendeu-me basicamente. Deixou de haver classe social sequer entre os portugueses aqui. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho desde um CEO de uma empresa aqui, muito importante, aqui na Polónia, português, a ajudar-me, como tenho militares do Frontex a ajudar-me, como tenho analistas da IT, ou seja, deixou de existir completamente essa diferença. A guerra começou há 19 dias. As pessoas que vocês têm encontrado, então, estão muito traumatizadas? É assim, as pessoas quando nos chegam e quando encontram uma cama, ficam a dormir cerca de um dia inteiro. Temos casos de virem 17 horas em pé num comboio do leste da Ucrânia, ou de andarem quilómetros, que eu nem sei quantos. Pessoas que tiveram 4 dias a atravessar o país. As pessoas não vão querer voltar. Temos pessoas em choque que não querem voltar para a Ucrânia, porque a Ucrânia está destruída, a economia está destruída, essas coisas todas. Era Pedro Vilas, analista de mercados financeiros que vive na Polónia e que está a organizar uma rede de portugueses no país para levar ucranianos para Portugal, entrevistado por Catarina Falcão, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. Refira-se ainda que, em termos de balanço humano, desde o início do conflito, Kiev dá conta de 1.300 mortes entre os militares ucranianos e de 12.000 baixas entre os militares russos. A ONU contabilizou pelo menos 636 civis mortos, entre os quais 50 crianças e 2,8 milhões de refugiados desde o começo do conflito. Em França, apesar de se registar um aumento do número de casos de Covid-19, foram hoje levantadas as principais restrições inerentes à luta contra o coronavírus. Já não é preciso passe vacinal para ir ao cinema, restaurante, cafés e feiras.
E a máscara de proteção já só é obrigatória nos transportes, nos lares de idosos e hospitais. Mais pormenores com Miguel Martins. Ir a um espetáculo sem apresentar nenhum certificado de vacinação, frequentar as lojas ou ir à escola ou ao escritório sem máscara. Tudo isto é possível desde hoje em França. Deslocar-se de transportes públicos ou ir a um hospital ou a um lar continua, porém, a implicar o uso de máscara. A medida tinha sido anunciada no início do mês, quando se estava em plena queda quanto à quinta vaga de Covid. Na altura, o número de contágios baixava. Já não é de todo o caso neste momento. A média de infecções dos últimos 7 dias situava-se neste domingo em 65.250 contra 50.646 na semana anterior. Este agravamento, segundo os especialistas, explicar-se-ia devido à nova subvariante BA2 se ter tornado maioritária e ser mais transmissível. A reabertura das escolas após um período de férias e provavelmente a diminuição dos cuidados da população poderão também ter contribuído para esta situação. O governo decidiu abrir desde agora a 4ª dose da vacina para as pessoas de mais de 80 anos e recomenda aos mais frágeis para continuar a usar máscara nos locais fechados e muito frequentados. A alta taxa de vacinação em França, onde mais de 80% da população está vacinada e uma percentagem significativa já contraiu a doença, poderiam explicar o facto de que, por hora, os números de internados em cuidados intensivos não ter piorado. Cabo Verde, Angola. O presidente angolano encontra-se desde ontem até quarta-feira em Cabo Verde para uma visita oficial, cujo programa abrange nomeadamente a assinatura de acordos no domínio dos transportes. Mais pormenores com Odair Santos. O presidente angolano João Lourenço manteve na manhã de hoje um tete-a-tete com o seu homólogo cabo-verdiano e depois, numa conferência de imprensa conjunta com José Maria Neves, João Lourenço disse que o momento é de recuperar o tempo perdido na cooperação Angola-Cabo Verde e destacou a cooperação na área dos transportes. Do transporte aéreo, do transporte marítimo e queremos, portanto, começar com este setor dos transportes. O primeiro avião que vem em formato de leasing para estar ao serviço da Companhia de Transporte Aéreo Cabo-Verdiano até a CV acaba de aterrar aqui na cidade da Praia. Portanto, não queremos perder tempo, queremos, com factos, com gestos concretos, começar a trabalhar em prol do reforço da cooperação econômica entre os nossos dois países. De acordo com o programa, para além de encontros com o chefe de Estado e com o primeiro-ministro, o presidente angolano João Lourenço visita várias instituições e empresas nas cidades da Praia e do Mindelo. Nesta tarde, às 16 horas locais, 18 horas em Paris, tem prevista uma intervenção na sessão especial do Parlamento Cabo-Verdiano, a convite do presidente da Assembleia Nacional. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos. Guiné-Bissau, o PAIGC marcou o seu 10º congresso para os dias 19, 20 e 21, isto já depois de alguns adiamentos, este partido afirmando ser vítima de perseguições por parte do atual poder. Mais pormenores como o Sabaldé. Para o partido, trata-se de manobras dilatórias por parte dos adversários no sentido de impedir a realização do 10º congresso. Entenda-se como adversários elementos do atual poder político na Guiné-Bissau. É a terceira vez que o PAIGC está a marcar uma data para a realização do seu congresso. Era para ter sido em fevereiro e não aconteceu na altura. O partido disse que estava em vigor a restrição de circulações de pessoas devido ao estado de alerta sanitária por causa do novo coronavírus. Na verdade, o PAIGC disse que se tratava de uma medida no sentido de impedir o seu congresso, já que outros partidos tinham realizado congressos mais ou menos no mesmo período. Depois, o 10º Congresso do PAIGC seria agendado para início de março, mas uma providência cautelar interposta por um militante no tribunal fez adiar a reunião magna. O PAIGC acha que se tratou de um militante que estaria a ser manipulado pelos adversários do partido. E na reunião do Comitê Central, que é o órgão máximo do PAIGC entre congressos, reunião realizada no último fim de semana, ficou decidido que o congresso deve ter lugar entre 19 e 21 deste mês. Também vão ser repetidas todas as conferências de escolha de delegados ao Congresso. O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, entende que esta será a única forma de desbloquear o Congresso e acabar com o que diz ser manobras políticas e judiciais dos adversários. Moussa Baldé, Bissau, RFI.